Os dourados. A gente tinha falado um pouco sobre a biossegurança. Meus filhos estão cantando, mas eu creio que dá para ouvir por conta do microfone. Pela manhã eles são bem agitados. Né? Então, questão da biossegurança, a gente falou um pouco, mas antes da gente medicar, a gente precisa ter uma base, ou seja, né? Eu preciso conhecer os materiais, eu preciso ter ciência de que eu tenho que ter o protocolo dos 13 certos. Professora, mas eu não vou lembrar na minha prática. Ok, mas você tem que pelo menos saber que quando você pegar uma prescrição, você vai ter que ler a prescrição, vai ter que olhar, além de você compreender aquela prescrição, você vai ter que checar se é o paciente certo, se é a medicação certa, se está na dosagem correta, né? Porque você, com o padrão do dia a dia, você vai começar a identificar, olha, um adulto, ele toma uma dipirona completa, intramuscular. Se intramuscular, né? E se for uma criança, normalmente não é completa, porque a criança é pelo peso. Então, na prática, você começa a saber um pouco mais sobre essas dosagens, né? E é desconfiar, porque o que vocês vão ver no curso de vocês, a gente começa né, a ter mais uma expertise, né, para as medicações. Então, eu preciso checar sempre a medicação, eu preciso olhar quantos miligramas por ml, tipo, a dipirona é 500 miligramas por ml. Isso quer dizer que eu tenho 500 miligramas, que é o peso da dipirona, né, que é o soluto, que é a parte sólida, vamos dizer assim, e 500 miligramas. E essas 500 miligramas está diluída em 1 ml. Mesmo que não tenha esse número 1 ml, a gente sabe que antes, né, desse ml é 1. Então é 500 miligramas por 1 ml. Só que na dipirona elas são 2 ml. Então isso quer dizer que no total da dipirona eu tenho quanto? 1000 miligramas. Mesma coisa de 1 grama. Então eu tenho que estar atento. O médico prescreveu, ele prescreveu 2 ml da dipirona, ele prescreveu 1,2 ml. Então é bom a gente, né, ter essa noção para quando a gente for aspirar, a gente saber. Então, também verificar a questão dos solventes, né, que tem na medicação. E vamos lá conhecer, né, um pouco as seringas, né? Quando a gente vai realizar a medicação, a gente tem que conhecer um pouco das seringas. Existem seringas de diversos tamanhos. Essa daqui que eu tô é a seringa de 10 ml. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Essa daqui é a seringa de 10 ml. Você vê que ela vem graduada. Graduada é que ela tem esses risquinhos. Isso é uma graduação. Professora, e tem seringas de outros tamanhos? Tem. Tem seringa de 1 ml, que essa seringa de 1 ml a gente utiliza, tem uma aberta aqui. Deixa eu ver se ela está graduada. Tá. Tem seringas de 1 ml, que é a seringa que a gente utiliza muito para realizar a insulina, os Mounjaro, né? Ou seja, essas medicações que são subcutâneas, né? Então a gente pode estar utilizando a seringa de 1 ml, mas a gente também tem seringa de 3 ml, de 5 ml, essa que eu mostrei que é a de 10, e a de 20 ml, e temos até a de 60 ml. A de 1 ml a gente deixa reservado mais para a questão da insulina, né, questão subcutâneas, né? Então a gente deixa reservado porque a insulina é uma medicação que é utilizada em unidade internacional, não é miligrama, né? E a gente tem que observar, quando a gente pega uma seringa de insulina, ela é graduada diferente, ela vai o quê? 10, 20, 30, mas aqui dentro, por que a seringa de 1 ml? Porque aqui dentro só cabe 1 ml. Acabou-se, aqui dentro é 1 ml, por mais que tenha essa numeração 10, 20, 30, mas é porque é 10 unidades internacional, 20 unidades internacional, que é a mesma cor de quê? 0,1, 0,2. Ou seja, vai ter seringa de insulina que vai vir 10, 20, 30, e vai ter seringa que vai vir quanto? 0,1, 0,2. Então a gente é que tem que observar. E tem nessa seringa de insulina que tem algumas que vão de 0,2 e 0,2. Tem umas que vão assim, 20, 40, 60. Então você vai olhar pela graduação. Então, voltando, tem uma seringa de 1 ml,
Tem seringa de 3 e seringa de 5 ml, que eu vou fazer o quê, professora? Intramuscular, obrigatoriamente, né? Então, é essas que eu vou utilizar para intramuscular. Por qual motivo? Porque quando eu faço medicação intramuscular, é uma medicação pura. Isso é o quê? Quer dizer que se eu for aplicar aqui a dipirona em alguém, eu vou quebrar a ampola, vou aspirar com uma seringa de 3 ou uma seringa de 5 e vou administrar. Ou seja, eu não preciso colocar algum soro. É isso. Agora, se eu for fazer punção, né? Ou seja, se eu for utilizar para fazer uma medicação endovenosa, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar uma seringa de 10 ou uma seringa de 20. Por quê? Por conta que quando a gente vai utilizar endovenosa, a gente utiliza o material dentro da veia. Né? Ele está diretamente dentro da veia e fica correndo medicação ali dentro daquela veia. Diferente do intramuscular que eu aplico a agulha e tiro, né? E esse outro não. Muitas vezes quem vai ficar com ele lá dentro é um dispositivo, que é o catéter. E por conta dessa pressão, se eu utilizar uma seringa de 3 ou uma seringa de 5, pode romper. Né? Então, por conta disso, a gente vai estar utilizando o quê? Uma seringa de 10 ou uma seringa de 20 para intravenosas. Partes de uma seringa, né? Tá aqui uma seringa de 3 para vocês verem. Olha como é pequena. Seringa de 10 e a seringa de 20, mas todas são graduadas, tem como você identificar. Algumas são mais de encaixe, outras, né, dessa forma. Então, a gente vai ver as duas formas, né, de estar colocando também, certo? Professora, e as partes da seringa, né? Vamos lá para as partes. Quando a gente vai fazer a medicação, eu preciso pelo menos saber identificar as partes dessa seringa. Por quê? Porque aí, escrevendo, você vai estar sabendo onde é que eu estou falando, né? Aqui é o corpo da seringa, onde tem a graduação, é o corpo da seringa. Essa partezinha aqui é o êmbolo, onde eu estou pegando agora, é o êmbolo, né? Essa é o corpo e esse é o êmbolo. E essa parte aqui que se movimenta, pretinha, é a rolha de retenção. Pronto. E agora vamos para a partezinha, né? Que é o bico, né? Da seringa. Vamos agora aqui para a parte da agulha, né? Tem essa proteção, a agulha. A agulha, ela vem, né? Essa parte aqui de plástico, que pode ser de diversas cores, dependendo do tamanho, né? Ela é chamada de canhão. Essa parte aqui de plástico. Essa daqui é a rosa, é a mais calibrosa, né? Uma das mais calibrosas. Ela é 40 por 1,2, que é a nossa amada 40 por 12. A gente chama 40 por 12, que a gente já entendeu que na área da saúde tem coisas que pegam e a gente deixa daquele jeito que fica melhor. Né? Então aqui é o canhão. Essa parte aqui, ó, da agulha é a haste. E só o final aqui, né, onde tem aqui essa entradinha, esse lumen, né, é o chamada de bisel, ou seja, essa entrada, esse lumen, essa abertura que você vê no final da agulha é o lumen. Então, ele basicamente é o que a gente vai priorizar e é o que a gente vai estar utilizando mais, né? A gente vai pegando habilidade mais com ele, né? De estar fazendo essa movimentação. Então, como a gente falou, né? Tem seringa de 1, de 3, de 5, de 10, de 20 e de 60. A de 60 é mais para alimentações enterais, né? Mais para isso. E as agulhas também são diferentes. Existem agulhas, né? Deixa eu ver aqui. Só tem ali embaixo, mas eu vou mostrar essa daqui. Existe a agulha, que é a agulha própria para insulina, né? A agulha própria para insulina é a agulha 13 por 45 ou 13 por 4,5, né? Como vocês queiram chamar. Vou chamar mais como a gente fala no dia a dia. 13 por 45, né? Eu tenho a minha mais famosa, que é essa, né? Que é a 40 por 12, que é uma agulha de aspiração, né? E tem uma agulha de intramuscular, né? Que a gente faz a intramuscular, que é essa pretinha, que ela é a agulha 25 por 7. Fora essa, a gente ainda tem outras, mas essas
é a que a gente mais utiliza no dia a dia. A 25 por 7 é a 40 por 12. Aí eu vou ter 25 por 8, vou ter 30 por 8, vou ter 20 por 5,5, vou ter outras agulhas, né? Então a gente tem que sempre ler. Aqui atrás tem a leitura, mas normalmente pela cor é aquela mesmo, né? Então a gente consegue saber, né? Por conta dessas questões. Professora, né? E vou começar a medicar agora o paciente. Entendi que tem seringa, entendi que tem agulha, né? Ou seja, seringa e agulha para a gente fazer a medicação. E além disso, desses dispositivos, para fazer intravenosos, a gente tem os catéteres, né? Eu tenho um catéter que é tipo scalp, que é tipo que antigamente se chamava de butterfly ou de borboletinha, né? Então, se vocês verem alguém chamando de butterfly, é porque a pessoa é bem antiga, né? Mas a gente quer um catéter. Só que a gente já se acostumou, né, a chamar pela marca, né? Então a gente chama logo pelo scalp, né? Então é um scalp. Ele é um catéter agulhado, ou seja, a agulha dele já entrou, porque ele é um dispositivo de segurança, esse daqui. Mas ele tem uma agulha aqui no finalzinho, depois vou tentar mostrar para vocês outro. Mas ele é um catéter agulhado, olha, tá vendo? É só movimentar ele já entrou. Então ele é um catéter agulhado, então quer dizer que ele tem uma agulha que é acoplada, não tem como tirar essa agulha, né? Esse daqui é para medicações intravenosas, a gente vai estar preenchendo aqui dentro com soro fisiológico, né? Porque toda vida quando a gente vai fazer um medicamento intravenoso, ele tem que ser diluído. Como eu falei para vocês, quando é um medicamento intramuscular, eu não vou diluir, eu só quebro e aspiro, ou seja, tiro a medicação e mando. Agora, se é uma medicação intramuscular, eu não posso só quebrar e aplicar no paciente. Obrigatoriamente eu vou ter que quebrar, aspirar e ainda colocar soro. Obrigatoriamente. E fora isso, o catéter que eu for utilizar, eu vou colocar soro, né? Ou seja, tudo eu vou ter que fazer um soro antes e um soro depois. Esse soro antes e esse soro depois, a gente chama ele de flush. Flush nada mais é do que a limpeza do catéter. Eu vou limpar esse catéter aqui para quê, professora? Para que a medicação não fique parada aqui. Se não acontecer de colocar uma medicação sobre a outra e ter interação. Então, eu tenho que limpar para que não fiquem resíduos aqui nesse local, né? Preciso muito dessa higiene.